começar a gravar e vamos lá. Vou compartilhar a tela. Olha, eu tô com fome. Galera, então ontem a gente parou nos exercícios, né? Qual o exercício que eu fiz por último? 3 da página 33? Foi? Sim. Isso. Uhum. Aí falta 4 e 5, aí eu combinei com vocês hoje da gente fazer exercício proposto e tudo mais, né? Tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Adicionar imagem, página 33, o exercício 5. Três, aí falta 4 e 5, não 5 só. Isso. Olha lá, Unicinos. De novo, a gente já não fez um da Unicinos, foi? Não foi? É que eu brinquei que era a Universidade de Sino e tal. Aí as brincadeiras às vezes servem alguma coisa, mas enfim. Então, ó, quem está com a apostila aí, página 33 do livro 3, ok? Uma garrafa chamada de garrafa patente tem um conteúdo de 600 ml. As medidas internas da parte cilíndrica da garrafa são de 7 centímetros de diâmetro e 14 centímetros de altura. Depois começa o gargalo. A quantidade de conteúdo contida no gargalo é aproximadamente... Tudo bem, então vamos lá, vamos imaginar essa situação aí. Você tem uma garrafinha, né? Ela tem uma parte que é a parte cilíndrica, e aí depois dessa parte cilíndrica tem um gargalo. Deixa eu desenhar um cilindrinho aqui para representar essa primeira parte. Então, essa daqui seria a parte da garrafinha. Tudo bem? Aí, galera, o gargalo seria o seguinte, ó. Deixa eu tentar desenhar uma circunferência bem menor aqui. Isso. Ah, acho que vai sair bonitinho. E isso, hein, Kelvin? Que bonitinho, hein? Seria tipo isso, tudo bem? Essa daqui seria a garrafa inteira. E essa garrafa, ela tem 600 ml. Então, o volume da garrafa seria de 600 ml. Tudo bem? Aí ele fala assim, as medidas internas da parte cilíndrica da garrafa são 7 centímetros de diâmetro. Então, aqui, ó, o diâmetro vai ser igual a 7 centímetros. Então, significa que o raio vai ser a metade, vai ser 7 sobre 2. E 14 de altura. Então, aqui, ó, 14 centímetros de altura. E aí ele quer saber qual é o conteúdo no gargalo. Vocês concordam comigo para a gente calcular o volume de líquido que tem só nessa parte aqui de cima, que seria o gargalinho? A gente tem que fazer o volume total, que é de 600, menos o volume da parte cilíndrica. Então, ó, Sim. o volume do gargalo... Nossa, por que eu falei gorgalo, né? É gargalo. Ele vai ser o volume total, que é o volume da garrafa, menos o volume da parte cilíndrica. Certinho? Então, vamos calcular o volume da parte cilíndrica para a gente diminuir. Aí, galera, vocês lembram que tinha uma relaçãozinha lá quando eu falei com vocês sobre medidas de capacidade, né? Eu passei essas daqui para vocês. É importante para a gente saber, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Aí eu ensinei para vocês
que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros e que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Vocês lembram dessas 3 transformações? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa última, ó. Como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, e aqui ele já está dando para a gente o raio e a altura em centímetro. Então, se eu calcular o volume da parte cilíndrica, já vai sair em ml, que é o volume total da garrafa. Então, eu não vou precisar transformar nada, tá bom? Vocês entenderam isso? Eu vou fazer na mesma unidade. Então, o volume do cilindro, ele vai ser I vezes R ao quadrado vezes a altura. Então, ó, como ele não gosta da gente, ele falou que o π é 3,14, o raio vai ser 7 sobre 2 e a altura 14. Beleza? Então, o volume do cilindro vai ser 3,14 vezes 49 vezes 14. E aqui, ó, é 49 sobre 4. Tá bom? Então, o volume do cilindro, ele vai ser... Para facilitar um pouquinho a nossa vida, vamos lá, ó. 14 dividido por 4, né? Vamos simplificar aqui por 2. Vai dar 7 e vai sobrar 2 embaixo. Então, vai ficar 3,14 vezes 49 vezes 7 vai dar 343, dividido por 2. Tá? Então, aqui, ó, fazendo a continha, vai dar 3,14 vezes 343, dividido por 2. Isso vai dar 538,51 centímetros cúbicos, que equivale a 538,51 ml. Já está em ml. Tudo bem? Então, agora a gente vai dar a resposta. O volume ali do gargalo, ele vai ser 600 ml menos 538,51 ml. Então, se a gente subtrair esses dois, vai dar um volume de 61,49 ml ou em centímetros cúbicos. Tá bom? Qual a alternativa que está 61,49? 61,5, né? Aproximadamente até. Letra C. Isso. Letra C de José, né? Foi em homenagem ao peruano crossfiteiro. Galerinha, essa nossa aula vai ter 8h10, só para eu saber. É sempre 1h10, né? Quando são 2 aulas. Sim? Vai até 10h10. 10h10. Isso, 9h10, porque começou às 9. Eu acho que eu tô com sono ainda. Eu dei aula às 7h da manhã. Tive que ensinar função seno e função cosseno, 7h da manhã. Quem que aprende função seno e função cosseno às 7h da manhã? A gente, o ano passado, é. Então, por isso que eu estou dando de exemplo, vocês. Ai, ai, fazer aqueles gráficos. Lembra? Ô, Bisteca. Aqui, ano que vem é tipo a revisão de tudo mesmo? Tipo, geometria Tem algumas plana. matérias que vocês recebem num caderninho extra, que são matérias que vocês não vão ter nesse ano ainda. Tipo Como cônicas. assim? Vocês não vão ter esse ano. Vocês não vão ter esse ano polinômios. Aí vocês vão ter tudo nesse material extra. Então, ano que vem, os livros que eles recebem, lá que vocês veem do terceiro ano, são livros de revisão, né? Com conteúdo do SAS, mais esse caderno extra, né, do SAS, que é sobre os conteúdos que vocês não tiveram no primeiro e segundo ano. Por que a gente não tem isso no primeiro e no segundo ano? É porque aí depende muito do material, Enzo. É por causa do SAS. O SAS resolveu fazer desse jeito. Por exemplo, se fosse outro material, às vezes tem, às vezes não tem. Depende muito do material, cara.
É porque, na verdade, todos esses materiais apostilados, eles fazem o quê? Eles Um resumo, né? dividem os 3 anos de ensino médio apenas em 2. Mas o correto era vocês aprenderem algumas coisas no primeiro, algumas coisas no segundo e algumas coisas no terceiro. Mas, como o método nosso para a entrada na faculdade é sobre Enem, é sobre vestibular, eles não se interessam pelo que você faz no ensino médio, essa é a grande verdade aqui no Brasil. A gente tem que fazer uma prova para entrar no vestibular. Então, o que a maioria dos caras fazem? Dá todo o conteúdo no primeiro e no segundo, e aí no terceiro faz a revisão para poder preparar para o vestibular, entendeu? Porque se fosse tipo que nem outros países, que vai ser por créditos, né? Ele pega todo o seu histórico de ensino médio, então vê as suas notas, aí você faz créditos extras também para você ingressar, né? Aí você vai ser admitido na faculdade. Aí eu acho que poderia ser normal. Mas enfim, é cultura. Ô, Bisteca, mas qual o conteúdo que era para nós? é, No terceiro ano? Não, tipo, no primeiro, que era para Ah, ter tá. tido, não Então, se tivemos. você for pegar a lei de diretrizes lá do MEC, né? Se você for ver lá, tá mudando também, vai mudar também isso para os próximos anos. Está mudando no Fundamental 2 e vai mudar no ensino médio também as bases curriculares, né? Mas, por exemplo, o primeiro ano é função, vocês deveriam ter visto tudo de função. Então, toda aquela parte que a Carlô fez com vocês está certo. Aí, a parte que vocês viram esse ano de PA e PG era para ser o ano passado. A parte de trigonometria era para ser esse ano e não o ano passado. E o ano passado era para vocês terem uma geometria plana, uma geometria plana básica, que nem vocês estão tendo na revisão lá comigo. De área de quadriláteros, área de triângulos, entendeu? E o fogo é que, tipo, as matérias do PISM desse ano, tipo, vai ter trigonometria. Então, é exatamente isso. Se você seguir É, o PISM, agora eu entendi. ele segue a lei de diretrizes e bases curriculares. Mas depende muito do material, cara. Isso aí, tem material que é igual ao do SAS, tem material diferente, que segue outro estilo também. Depende muito. Mas, enfim, vamos lá. Importante passar na faculdade. Então, é isso que eu estou falando. O importante é que os materiais eles estão pensando na questão da faculdade. E a faculdade vai interessar só, não é só, né? Interessa, obviamente, que você faz o primeiro e o segundo, porque no terceiro ano é só um reflexo disso, mas se a gente for pensar bem, interessa mais no terceiro, né? Você pegar tudo no terceiro ano. Mas isso é uma discussão mais profunda. 5, né? Página 33. Eu peguei o 5, certo? Deixa eu só ver. Peguei. Aí eu vou lá para os exercícios propostos, até o Kelvin não, o Enzo comentou de um, e tem também um que a Ferrari pediu da semana passada, que eu dei uma dica, ela falou que não conseguiu fazer, pelo aquilo que a gente pensou. Vamos lá. O CS. Se as medidas do raio, da base e da altura de um cilindro circular reto forem acrescidas de 25% de seus respectivos valores, o seu volume sofrerá um acréscimo correspondente a. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, meus amores. Se um cilindro, o raio da base e a altura sofrerem um aumento, né, de 25%, então ele quer saber o que vai acontecer com o volume. Então vamos lá. Esse daqui seria o cilindro inicial. Vamos dizer, com raio R e com altura H. Certo? E aí o que eu vou fazer com esse cilindro?
Vou pegar ele aqui e eu vou aumentar, né? Olha lá, ó. Ele vai sofrer um aumento. Isso. De 25% no raio e na altura. Então, esse daqui seria o cilindro final. E aí, aqui que eu quero ver com vocês. O que significa isso? Acrescidas de 25% de seus respectivos valores. Significa, meus amores, que eu vou pegar esse raio inicial e vou calcular 25% dele. Então, vocês lembram lá de parte financeira, né? Da parte de porcentagem? Para calcular 25% de R, eu vou fazer 25% de R. Esse daqui, esse prefixo, né? Esse carinha aqui, o D, ele vai virar vezes. Então, calcular 25% de R é fazer 25 sobre 100, né? Vezes o R. E aí, 25% de R vai ser quanto? 25 sobre 100 é 1/4. Então, vai ser R dividido por 4. E eu vou acrescentar isso ao valor de origem, que é o valor R. Então, eu vou pegar esse valor R e vou acrescentar R sobre 4 a ele. E aí, quanto que vai ficar aqui, ó? O mínimo bruto comum entre os dois termos das frações aqui é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes R, 4R. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes R, R. Ah, aqui o Bistec esqueceu de colocar o R. Mais R. Ou seja, o raio do cilindro final, ele vai ser quanto? 5R sobre 4. Vocês entenderam isso? Eu calculei 25% do raio e o valor que deu eu somei ao raio original, porque ele disse que foi acrescido 25% de seus respectivos valores. Se eu fizer a mesma coisa com a altura, pessoal, olha lá, ó, vai ser igualzinho. 25% de H também vai ser 25 sobre 100 vezes H e também vai dar H sobre 4. E se eu somar aqui, ó, ao H mais H sobre 4, vai dar também 5H sobre 4. Certo? E aí, vamos lá. Ele quer comparar o volume V. Esse volume V é o volume inicial. O que seria o volume inicial, o volume V? Seria π R ao quadrado, que é o raio inicial, vezes H. Então, esse daqui é o volume V. O volume final, como é que ele seria? π vezes 5H sobre 4. Vamos fazer o R primeiro, né? 5R sobre 4 ao quadrado, vezes 5H sobre 4. Então, o volume final, ele seria π vezes 25R ao quadrado sobre 16 vezes 5H sobre 4. Multiplicando ali os valores, o que eu vou ter? 25 vezes 5 vai dar 125 vezes πr ao quadrado H. Dividido 16 vezes 4 vai dar 64. Tudo bem? Então, o volume final ele vai ficar como 125 sobre 64. E aqui que eu quero que vocês entendam. No lugar de πr ao quadrado vezes h, o que eu posso colocar? V. V, que é o volume inicial. Então, ele é 125 sobre 64V. Aí, se você olhar na resposta, não tem. Por quê? Porque ele não quer saber o quanto ele vai ficar. Ele quer saber o quanto foi acrescido. E aí, vocês sabem me dizer como é que eu faço para calcular quanto que ele foi acrescido?
Diferença, né? Isso. Você vai pegar o volume final e vai subtrair do inicial. Eu vou fazer ele até aqui em cima, ó. Você vai pegar o 125. Professor, pode Pois não. repetir, por favor, por que que é a diferença? Tá. Porque o volume final, ô Enzo, é o quanto ele vai chegar. Ele vai chegar nesse valor. Certo? Aí eu quero saber o quanto que ele aumentou. Então, se o volume inicial dele era V e no final vai ser 125 sobre 64V, para descobrir o quanto aumentou, o quanto foi acrescido, eu vou fazer a diferença do final pelo inicial. Eu vou fazer a variação entre eles. Entendi. É como se o volume inicial fosse 200 ml e o volume final fosse 800. Então, 800 menos 200 significa que foi acrescido 600 ml. Então, a resposta não é para quanto que ele vai, e sim para quanto que eu acrescentei nele. Eu vou pegar aqui 125, sobre 64V menos V. Isso daqui, ó, o MMC aqui é 64. 64 por 1, 64, então vai dar 125V, menos 64 por 1, 64, vai dar 64V. Então, a resposta vai ser 125 menos 64. E isso vai dar 61 sobre 64V. Então, significa que, aumentando em 25%, de um para o outro, eu vou aumentar 61 sobre 64V. Se você dividir 61 sobre 64, você vai ter o valor de porcentagem. Então, aumentou. Então, 61 dividido por 64 vai dar 0,95. Então, significa que você aumentou mais ou menos 95% quando você aumenta os dois. Poderia ser outra pergunta deles também. Oi. Volta um pouquinho. Por que 61? Ah, tá. Porque aqui em cima, 125V menos 64. Ô, professor, só que o valor não vai diminuir, não? Se eu aumentar a Não base tem como, eu e acho. se eu aumentar a altura, como é que vai diminuir? Eu aumentei o cilindro, Enzo. Ué, professor, 65 vezes V dividido por 64? Não, é 125. 125 dividido por 64 vai dar 1,95. Então, Ah, é, esse valor é o esse é o acréscimo. valor final. O que foi acrescentado foi 0,95 e seria 61 sobre 64. Sim, verdade. Ai, ai. Ó, eu vou fazer agora uma telinha com as fórmulas principais da prova, tá bom? Eu passei para a Tati ontem, até que ela me elogiou no começo da aula. Ontem eu fiz à noite lá para já as questões e tudo mais, né? E o conteúdo da prova. Eu nem sei se ela teve tempo de passar isso para vocês, mas eu já vou escrever. Oi? Qual vai ser o conteúdo? Isso que eu vou escrever aqui para vocês. Só estou dando um tempinho para copiar. Quando terminar de copiar, me avise. Pirâmide cilindro ou só pirâmide? Tá, então vamos lá. AS. É a primeira, né? Agora do segundo tri. Vai ser os capítulos, ou vão ser, né, os capítulos 8, 9 e 11. Eu tirei o capítulo 10, que era aquele capítulo de círculo,
porque aquele capítulo de círculo ele só foi introdutório para poder usar o 11, tá? E como até o Enzo comentou com a gente ontem, a gente vai ver bastante círculo, área de círculo, área de coroa circular na matemática básica, a partir das próximas aulas. Então, resolvi cobrar isso na matemática básica e eu vou cobrar isso no segundo AS de vocês desse trimestre. Então, o capítulo é isso. O que é o capítulo 8? É pirâmide. O capítulo 9 é o tronco. E o capítulo 11 é cilindro. Então, são esses 3 conteúdos que eu vou cobrar na prova. Tá? E aí eu quero fazer uma lousinha aqui com vocês, com as principais formas, tá bom? Basta. Para vocês terem aí, tipo assim, uma ideia para calcular. Fala, não entendi. O que algum falou aí? Como que vai ficar a matemática básica? Quais seriam as Tá, matérias? verdade. Calma aí, eu vou abrir aqui o e-mail, tá? Porque eu não sei de cabeça, não. Mas eu acho que na matemática básica eu vou cobrar quadriláteros e áreas. São 2 aulas de quadrilátero e são 2 aulas de áreas que a gente viu aí. Áreas de figuras planas. Eu estou abrindo e-mail aqui no meu celular, tá? Desculpa, rapidinho. O Gmail parou. Mas é isso. Eu acho que são as aulas 12, 11, 10 e 9. 9, 10, 11 e 12. Ô, Matheus, Oi. você falou que são as aulas 12, 13, 14 e 15. Isso, Fundamental. Não, então, obrigado. É que eu não estava tentando lembrar. Obrigado. Eu acho que o que eu falei foi do primeiro ano. Obrigado. Então, na matemática básica, 12, 13, 14 e 15. Que são aquelas aulas de quadrilátero, pessoal, e de área de figuras planas, né? E a área de figuras planas foi o que eu já dei para vocês em aula. É a área de triângulo e a área de quadrilátero, que a gente viu. Tudo bem? Galera? Tudo bem. Então, tá bom. Então, tá anotado aí quais são os conteúdos para a matemática 2, né? Vou colocar até aqui M2 e para a matemática básica. Ô, Tati, brigadão, tá? Não consegui abrir aqui, não. E aí eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, né? Porque aí na semana que vem, provavelmente, a gente não terá aula. Ô, Tati, depois eu falo com a Tati, depois eu vejo. Ela tem um calendáriozinho de revisão para as RECs, né? Mas aí, como a minha REC já foi, eu vou ver lá. Tá, Não, Matheus, você não vai dar aula semana que vem, não. Ah, tá. Então, beleza, era só isso. Mas eu fiquei com medo A de não falar e não ser sei isso. que terceiro ano a sua recuperação já foi? Pode ser que no terceiro eu dê, eu não lembro. Acho que primeiro e segundo já foi. Mas tá bom, Não, Tati. primeiro e segundo já foi. Não, valeu. Obrigadão. É que vocês não mandaram o calendário ainda. Por isso que eu não quis me precipitar. Galera, beleza? Então, vamos lá. O que é importante saber de pirâmide para a prova? E aí, não só para a prova, né? Pensando em vestibular e tudo que a gente estudou. Pirâmide reta é o que mais cai, certo? Aquelas pirâmides que têm base, em que o centro da base é a projeção ortogonal do vértice, tudo bem? Então, essas pirâmides são as que mais caem. Eu vou desenhar aqui uma pirâmide de base retangular com vocês, só para a gente revisar. Certo?
Então, aqui está a base dela, ela é um retângulo, né? Eu fiz ela tortinha assim para apresentar só. Aí eu vou pegar aqui o vértice dela. Tudo bem? E por que que ela é uma pirâmide reta? Lembra que aqui, ó, no centro dela, cai exatamente a projeção ortogonal. Seria essa medida aqui. Aqui está o vértice e aqui vai cair a projeção ortogonal do vértice bem no centro do meu polígono ali de baixo. Tá certinho? Então, esse segmento aqui em vermelho, ele seria a altura. Aqui embaixo, o nosso polígono, ele é a base. E aí, lembrando que a base pode ser qualquer polígono. Quais são as bases que mais caem? Triângulo, quadrado, retângulo e, no caso especial, o hexágono regular. E aí eu vou fazer com vocês. Essas são as bases que mais caem. Tudo bem? Aí aqui eu tenho a altura. Aqui Professor, eu tenho a aresta lateral. Fala, Enzo. retângulo tem apótema? Não, porque o apótema ele é exclusivo de polígono regular. Então, polígono regular é o polígono que tem todos os lados iguais e os ângulos também internos iguais. Beleza? Então, por isso que o retângulo ele não tem apótema. Por isso que é só exclusividade de polígono regular. Tanto que essa pirâmide aqui é uma pirâmide reta. Não estou falando ela de regular, não. Tudo bem? E aí, o que mais cai, pessoal, é calcular o volume e as áreas. Lembra que para calcular a área da base, eu não posso dar uma fórmula definitiva para vocês, porque vai depender de qual polígono que tem na base. Para calcular a área lateral da pirâmide, vocês lembram como é que faz? Calcula Depende o também, né? apótema. Não, a área lateral aqui, ó. Lembra que a calcular a área lateral seria calcular a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Então, mas precisa da apótema dele. Precisa da altura dele aqui, certo? O que o Enzo está dizendo precisa desse carinha aqui. Mas na pirâmide reta não tem apótema, tá? Seria a altura do triângulo. E aí você faz base vezes a altura e divide por 2. Tudo bem? Então, mas vamos lá. O conceito para calcular a área lateral. Você vai pegar